Olá você, sou o Carlos Valentim, estou te dando as boas-vindas a mais um programa da série Dicas Tributárias. O meu assunto de hoje com você é a Lei 14.689, de 20 de setembro agora de 2023. Por esse número talvez você não identifique do que se trata, mas se eu falar para você que é a Lei do CARF, todo mundo vai saber o que é isso. Ela ganhou esse nome de Lei do CARF, na verdade, eu não sei muito bem por quê, porque o destaque que se faz nela sobre o voto de qualidade do CARF, isso não é nenhuma novidade. Isso já existia desde a Lei 11.941, que é de maio de 2009. Essa lei já garantia na formação do CARF que os cargos de presidentes das comissões seriam de um representante da Fazenda Nacional e ele teria o poder de decidir com voto de qualidade no caso de empate. O que houve de diferente é que a lei que cuida lá, uma lei antiga de 2002 que criou o processo do CADIM, essa lei sofreu algumas alterações em 2020 e nessas alterações, que foi introduzida pela Lei 13.988, foi colocado um artigo 19F, e esse artigo dizia que no caso de empate nas decisões do processo administrativo que versassem sobre crédito tributário a ser constituído em favor da Fazenda Nacional, no caso de empate, seria decidido a favor do contribuinte. Isso veio do princípio do próprio direito penal, que está garantido na nossa Constituição Federal também, que é o chamado princípio do indúbio pro réu, ou seja, tem-se a presunção de inocência. Então, se não tem condição de condenar, também não tem condição ou se não tem condição de absolver, também não tem condição de condenar. Então, nesse caso, seria decidido pro réu. O que mudou agora com essa lei é que esse artigo foi revogado. Então, com a revogação desse artigo, todas as decisões do CARF que tiverem empatadas serão resolvidas pelo voto de qualidade de um fazendário. Isso significa dizer que o contribuinte vai sempre perder nesses casos. Significa dizer que a presunção de inocência já era, não existe mais, e ele vai ter que pagar da mesma forma. Mas o que me chamou atenção nessa lei, e o que eu não vi em nenhuma das matérias que vi sobre esse assunto, nem matéria escrita, nem falada, nem vídeo, nem nada, é sobre algumas coisas que tem na lei que para mim não deveriam ter. O Brasil tem uma lei bastante importante, que é a Lei 8137 de 1990. Essa lei, ela tipifica os crimes contra a ordem tributária, prevê penas para esses crimes, e a partir da edição dessa lei, toda vez que um auditor fiscal da Receita, seja federal, municipal ou estadual, entender que houve fraude na atuação do contribuinte, ele deveria iniciar um processo penal com uma representação fiscal com fins penais, encaminhar ao Ministério Público para investigar o crime contra a ordem tributária, que tem pena de prisão. O que aconteceu com isso? E além disso, ele agravaria a multa também, a multa seria dobrada, ao invés de 75%, que é a multa normal do auto de infração, ela seria de 150%. O que aconteceu com isso? Esse assunto teve uma discussão judicial bastante longa e que gerou uma súmula do STF. E essa súmula do STF diz que extingue-se a punibilidade do crime no caso do pagamento do imposto. Então, a partir daí, o que aconteceu? O Ministério Público recebia essas representações fiscais, mas não fazia nada. Ficava sentado em cima dele até que o processo administrativo se resolvesse. Então, quando o contribuinte perdia e pagava um imposto, extinguia-se a punibilidade do crime. O que, a meu ver, é, na verdade, um incentivo à sonegação, um incentivo à fraude fiscal. E o que essa lei agora, chamada Lei do CARF, fez foi aumentar o apetite para se cometer esse tipo de crime. Por quê? Porque, além de extinguir a punibilidade do crime, a lei está prevendo também que se extingue a multa. Então, não tem mais multa. Então, se você teve o seu caso julgado no CARF, houve um empate e a decisão da Fazenda Nacional foi pró-Fazenda Nacional, e se você, dentro de 90 dias, manifestar a vontade e o interesse de pagar um imposto,
Por que isso? Porque você poderia continuar a discussão no âmbito judicial, porque o processo administrativo não necessariamente encerra a discussão, você pode levar isso para o judiciário. Mas se você resolver pagar isso e fazer um acordo dentro de 90 dias, além de extinguir a punibilidade do crime, extingue também a multa. Então você não tem mais aquela multa de 150%. E também a própria lei prevê que, inclusive, os juros Selic, até a data da promulgação do acordo que você fizer com a Fazenda Nacional, também ficam suspensos, também ficam excluídos. Então, agora ficou muito mais tranquilo para o contribuinte que queira agir de uma forma fora da lei. Eu acho que não deveria ser assim, a meu ver. Se existe crime, crime tem que ser punido. Então, como acontece na maioria dos países, o crime tributário é um crime que tem cadeia. Então, o sujeito, além de pagar o imposto devido, ele também cumpre o tempo de cadeia. Agora, com isso, não vai acontecer mais. Então, quer dizer, não tenho nem mais... Eu acho que deveria, sei lá, até revogar de uma vez a Lei 8137, que foi uma lei sem sentido nenhum. Porque se eu pratico o crime, se eu pego pela receita e perco a discussão no âmbito administrativo e perca essa administração com voto de qualidade, eu posso tranquilamente chegar, tá bom, então eu vou pagar o imposto que eu devo e vou pagar esse imposto sem a multa, sem os juros e com a extinção do crime que estava sendo investigado contra mim. E a lei vai um pouco mais além. A lei também prevê que você possa pagar esses impostos com os créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social que você tenha. E, além disso, também você pode utilizar precatórios. E, nesse caso, como precatórios eles não fizeram nenhuma ressalva, então você pode usar qualquer precatório, seja de natureza federal, estadual ou municipal. E a lei também garante que esses precatórios possam ser próprios ou adquiridos de terceiros. Então, o mercado de precatório que estava aí meio que congelado vai ser aquecido em relação a isso. Então, a coisa não é tão assim, né, que nem a gente acha, que muita gente está achando de que tornou-se aí uma dificuldade tremenda para o contribuinte. Não, para o contribuinte de má fé, não, ficou até mais tranquilo para ele continuar fazendo o que ele queria fazer. Agora, o duro de tudo isso é a gente ver o ministro da Fazenda, numa recente entrevista no programa da TV Educativa, como é que é o nome do programa mesmo? Roda Viva. É triste ouvir o ministro dizer que o CARF parece uma reunião de detentos e delegados discutindo sobre o habeas corpus de um detento. Isso aí é uma declaração bastante infeliz. Eu conheço muitas pessoas que advogam no CARF, eu tenho amigos que fazem parte do CARF, que é um órgão sério, é um órgão extremamente técnico, que pauta suas decisões com base na lei, simplesmente isso. Então não há esse negócio de chamar de detentos e delegados. Foi uma colocação bastante infeliz que sofreu diversas críticas da imprensa, dos profissionais do mundo tributário de uma forma geral. Bom, esse era o papo de hoje. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. E se você gostou, compartilhe. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva. Clique lá no sininho para você poder receber atualizações tributárias assim que forem divulgados novos vídeos. Deixe seus comentários. Se quiser trocar alguma ideia comigo a respeito disso ou de qualquer outra matéria tributária, os meus dados de contato estão logo a seguir no encerramento desse vídeo. Valeu, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!